Muita gente tem me perguntado qual é a sequência dos filmes de Samurai X. Então eu fui dar uma pesquisada para ver se não estava furando nenhum, e eu percebi que tinha um bom material, tanto em animações quanto de mangá, lançado ao longo dos anos que eu mesmo não sabia. Eu dei uma corrida atrás para assistir, e hoje eu vou mostrar para vocês a sequência cronológica para você assistir tudo de Samurai X, ou pelo menos tudo que é importante ali de Rurouni Kenshin ou Samurai X aqui no Brasil pra gente, belezinha? Então vamos nessa. Você tem a capacidade de fazer uma chuva de sangue cair. Samurai X foi lançado em mangá de 1994 a 1999. Ele começou a animação em 1996. Foram 96 episódios, mas somente 62 adaptaram o mangá, porque a animação acabou alcançando o mangá e daí eles tiveram que completar do 63 ao 96 com capítulos extras, com histórias que não estão ali na obra original. Aqui no Brasil a obra foi renomeada como Samurai X, mas originalmente é Rurouni Kenshin, que no caso é o Andarilho Kenshin. A trama conta a história de Kenshin Himura, que no passado foi Batosai o Retalhador, considerado o maior assassino do Japão no final da Era do Shogunato. Após ele ter participado ali das guerras e ter destruído o regime do Shogun, ele deixou de ser um assassino e passou 10 anos vivendo como andarilho, mantendo um voto de nunca mais matar. Para quem não conhece, a animação ela é muito famosa e muito boa realmente. Ela alterna entre comédia, cenas de ação e muitos fatos históricos. Apesar de ter muita fantasia ali, né, como as próprias habilidades do Kenshin e de outros samurais, ela mexe com personagens históricos. Então, para quem lê o mangá e lembra disso, vários personagens tinham a descrição de quem ele foi baseado, e alguns deles até usavam os próprios nomes mesmo dos personagens reais. Eu sempre digo que o Kenshin ele foi o precursor do discurso no jutsu, porque apesar assim dele não ganhar as lutas só no papo, ele ia pro fight mesmo, né, melhor dizendo, pra luta de espada, ele primeiro quebrava a filosofia do cara e depois ele vencia o cara. Tipo, era padrão isso daí, e era muito bem feito, assim. Você lembra que eu falei que a animação, a partir do capítulo 63, teve que criar novas histórias porque ela tinha alcançado o mangá? Então, eles nunca adaptaram, na animação nunca foi adaptado o arco final, o arco do Inishi. Então, assim, eles fizeram esse último capítulo, 96, só pra dar, tipo assim, ó, quem assistir a animação pelo menos vê o final. Ver se tudo acabou bem ou não e como é, tá? Então, o último capítulo, o episódio 96, ele foi feito muito tempo depois. Praticamente toda a obra de Samurai X é contada depois desses 10 anos que o Kenshin deixa de ser retalhador. Então, em 1999 foi lançado 4 ovas mostrando como que o Kenshin se tornou o Batosai o Retalhador. Desde ele sendo acolhido pelo Seijuro Rico, o mestre dele que ensinou o estilo Hitei Mitsurugi, até ele indo, se tornando um assassino, querendo fazer um mundo melhor, e depois, né, ele acabando com a guerra ali e decidindo não mais matar. São 4 ovos, são 4 filmezinhos ali, que, gente, se tem algo em Samurai X que eu acho perfeito, são esses 4 ovos. Eles são demais, incríveis, a história é muito densa, ela é muito bem animada, ela tem uma pegada mais séria do que a animação, né? A animação ela alterna muito entre comédia, ali é bem mais sério mesmo, e cara, eu acho fantástico. Se tem uma obra que eu acho incrível, que, sei lá, se você nunca viu Samurai X, vale a pena ver aquela obra ali, eu acho que vai valer a pena, são esses 4 filmes. Entre 2001 e 2002 foram lançados mais 2 ovas, Kenshin Reflexões, que basicamente conta os últimos momentos de vida do Kenshin Himura. É uma animação bem interessante, ele adapta ali parcialmente o arco do Inishi, que eu tinha comentado, né? Ele faz um resumo, mas é o que a gente tem ali em animação, e é bacana até. E ele conta a história do ponto de vista da Kaoru, de como que termina a vida do Kenshin. E conta a história do Sanosuke também, o que ele faz depois, do Yahiko, mostra o filho do Kenshin, o Kenji, treinando ali com o Seijuro Rico. É bem legal, mas eu tenho uma coisa a dizer. Se tem uma obra que eu repudio totalmente, é essa história. Não pela sua qualidade, eu acho que você tem que assistir para você tirar a sua conclusão, mas eu particularmente, eu repudio totalmente o que acontece nessa animação, porque as ações e as decisões do Kenshin, cara, pra mim elas não condizem com tudo aquilo que foi apresentado do personagem. E não só o final, que é dramático, que eu não vou contar necessariamente, mas as decisões dele, cara, eu não consigo imaginar que um cara que enfrentou tudo aquilo que eu acompanhei tomaria aquelas decisões repetidas vezes, deixando acontecer
tudo que acontece nessa animação. São 2 episódios, né? São 2 episódios ali, e eles basicamente servem para fechar toda a história, assim. Essa história não foi escrita pelo Nobuo Yotsuki, mas ele viu o roteiro, né? E então ele concordou com a história. Tem uma nota que eu gosto de me apegar nela, que basicamente ele fala assim: eu teria feito um final diferente pro Kenshin, mas como essa obra cresceu tanto, eu não quero assim que a minha parte afetiva domine a minha escrita. Então eu vou deixar outra pessoa terminar ela. É um papo desse, que me faz acreditar que aquele não é o final que o autor realmente quis, mas ele deixou que outra pessoa finalizasse e tentou assim, não meter a mão, falou assim, deixa o cara terminar, porque já faz muitos anos, né, são 2002, ali que termina toda a história. Então, assim, eu não gosto. Mas é uma animação que eu acho que vale a pena você ver. Eu vou pular aqui um pouco, por quê? Porque em 2002 saiu o primeiro filme, mas eu quero falar de uma animação que saiu em 2017, que é a animação Shin Kyoto Ren, que, cara, é uma animação daí com um traço diferente, mais novo, assim, né, bem mais novo, né, 2017, e basicamente, eu não entendi o porquê, pelo que eu entendi, assim, era uma animação que ia comemorar o aniversário ali de Rurouni Kenshin e tudo mais, e eles refizeram o arco de Kyoto, o arco do Shishio. Ok, tem traços novos, mas assim, cara, é muito rushado mesmo. Eles dão outras soluções para as lutas, então não é só um resumo, é realmente novas animações com outras justificativas. É mais violento, tem sexo. Pois é, quem diria que teria isso em Samurai X? Tem cenas de sexo, assim, não explícitas, mas do cara fazendo ali. E eu particularmente não gostei muito, eu achei rushado demais. Tem gente que fala que vale a pena você assistir essa animação se você não conhece a obra, por causa dos desenhos que são mais novos, realmente. E eu discordo. Se você assistir, você vai achar muito raso mesmo. E não é raso só nas lutas, não é a luta que é rápida, que as lutas são muito rápidas. Mas é o discurso. Eu acho que Samurai X se beneficia do texto, do discurso. Então quando você resume demais, você tá tirando aquela reflexão, aquele embate de ideologias que pra mim é o core ali de Samurai X. É embate de ideologia e as técnicas de espada ali. E eu diria também que é a parte histórica que é interessante. Então ali eu acho muito rushado. Mas tem, em 2017, tem uma animação, se eu não me engano são 2, né? Que vale, eu acho que pra mim vale pela curiosidade. Eu assisti, achei legalzinho, mas tem muita coisa assim que eu olho, putz, não curti. Talvez seja porque eu gosto do antigo. Então a gente vai pros filmes. Em 2012 a gente teve o primeiro filme de Samurai X, o filme. E cara, é uma coisa assim meio controversa, porque assistindo o filme de novo, eu olhei e vi que o filme não é tão bom assim. Apesar de ter muitas qualidades que eu vou citar, ele é um pouco assim, uma concha de retalhos. Você tem a cena do primeiro episódio, que eles tentam colocar ali o Kenshin quando encontra Kaoru e salva ali de uns valentões que aparece. Depois tem uma outra cena ali com a Nya Bancho, com o Sanosuke, por exemplo, que eu não gostei da cena, ela é muito fake. O próprio Sanosuke, eu acho que ele parece um ator assim de teatro, ele destoa dos outros, né? Só que, por exemplo, tem coisas muito boas. Primeiro pela caracterização, que é ótimo. Kenshin, cara, ele tá absurdo. Ele tem a cara do Kenshin, ele é o Kenshin, o cara manda muito nas coreografias, sabe? Eu já vi, tem cena de treino dele, cara, é muito legal mesmo. E as lutas são muito boas. Apesar que nesse filme, talvez seja o filme que tem menos ação. Ele é menos impressionante em ação do que todos, porque a ação realmente boa começa a vir lá pro meio do filme, sabe? E no final tem uma ação muito massa, mas eu senti esse filme o mais fraco de todos os outros, né? O que mostra pra mim que a gente tem que acreditar um pouquinho nas adaptações. Não é porque uma adaptação não foi perfeita que a gente tem que falar, não, cancela, sabe? Então pra mim Samurai X é um bom exemplo disso, 2012. Esse você encontra na Netflix ainda. Então em 2014 saíram mais 2 filmes. Esses 2 filmes, eles falam do arco ali de Kyoto, do Shishio, basicamente, que é um arco muito grande, que tem vários subchefes ali, né? Tem o Juppongatano todo. Se a gente pode reclamar das caracterizações, como por exemplo do Shishio, do Sanosuke, que são muito assim, tipo, nossa, parece um cosplay mesmo, aqui tem as melhores cenas de toda a franquia. Tem cena de ação, cena de luta incríveis. Cara, do Aoshi, do Soichiro Seta, muita cena de ação muito boa, muita coreografia legal. Então, assim,
sinceramente, esses dois filmes, assim, eles melhoram o que tem no primeiro, tem mais cara de uma história fechada, não me parece aquela concha de retalhos que tipo, beleza, vamos só colocar essa cena, parece uma história, e eles mudam bastante. Então se você assistiu as animações, você não vai saber exatamente como acontece, mas os momentos críticos acabam acontecendo, o que é bem legal. Só que as cenas são fantásticas. Então são dois filmes, Samurai X, O Inferno de Kyoto, e Samurai X, O Fim de uma Lenda. Os dois estão no Amazon Prime. Pois é, né, gente? Estão no Amazon Prime. Então a Netflix acabou lançando os dois últimos filmes, que é Samurai X, O Final, que, cara, pra mim foi o filme assim mais redondo, ele parece um filme mesmo, ele altera bastante coisa do Samurai X, altera a ordem, entendeu? Altera a ordem, nada que me desagradou, e ele adapta a saga ali do Inishi, né? Que é uma história que pessoas tentam se vingar do Kenshin pelo que ele foi quando ele era o Batosai, né? É um filme assim, ele não tem tanta ação incrível quanto os dois filmes passados, mas a luta final é ótima. Nossa, a coreografia deles é incrível, a inventividade deles é muito melhor do que no anime, por exemplo. É fantástico mesmo. E ele fecha a história ali, sabe? Tipo, ele tem um finalzinho ali que eu queria ter visto, sabe? Pra mim, aquele é o final do Kenshin, da Kaoru. Eu achei muito top, assim, sabe? Então esse filme, eu acho ele mais redondo. Ele tá na Netflix, né? Samurai X, O Final. Então o último filme de Samurai X que saiu foi Samurai X A Origem, que tá na Netflix, que basicamente conta a história de como que o Kenshin se tornou o Batosai. Basicamente é a adaptação daqueles 4 ovas. Lembra daqueles ovas que eu comentei que saiu em 1999? Que eu acho que é a melhor obra possível do Samurai X? Então, tem esse filme que ele segue exatamente essa linha. Putz, cara, e é bem legal. Tem que admitir que é bem legal. Nesse momento, assim, né, tem umas coisas que é muito rápidas que acontecem no filme. Ele é bem mais pesado, né, bem mais pesado no sentido muito mais sério. Então, assim, fecha. Já tinha sido fechada a história, mas ele conta aquela parte, né, que é uma lembrança ali do Kenshin, de maneira muito satisfatória. E, cara, eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Então, basicamente, essa aqui é toda a obra, pelo menos todas as principais obras. Tem alguns mangás, né, tipo Samurai X Gaiden, tem algumas historinhas assim que saíram de mangá, mas essa aqui são as principais. Você consegue ver todos os arcos e todas as tentativas de transpor isso para animação e também para filmes. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Se foi, dá um like aí e comenta, ajuda bastante, beleza? Até mais.